Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nosso Senhor é maravilhoso. Nós agradecemos ao Senhor. Esse mês que nós estamos, mês 7, hoje é dia 7 do 7 de 2019. E o Senhor é maravilhoso, tem nos dado essa oportunidade de nós estarmos aqui. Então, bom dia para todos. A paz do Senhor Jesus. Que essa paz do Senhor Jesus sempre esteja presente em nós. Porque essa paz é a presença do Senhor que faz nós prosseguirmos. Prosseguirmos andando, olhando para o nosso Senhor Jesus. E hoje, nesse dia de hoje, nós vamos estarmos lendo a palavra do Senhor. E vamos pretendemos falarmos sobre os segredos da oração que sempre traz a resposta de Deus. Todas as orações, mas qual o segredo da oração? Tem pessoas que começam, daqui a pouco ela já desiste, para no caminho, mas nós vamos lermos aqui com base no livro meditando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos lermos alguns versículos. Vamos iniciarmos no versículo 1. Por algum tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E era o dia dos pães asmos, dos pães sem fermentos. Depois mandou prender-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de soldado, cada uma para os guardar. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Nós vemos situações que ocorrem quando nós lemos esse texto da Bíblia, essa palavra do Senhor mesmo. Tudo que ocorre na igreja do Senhor, as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós vemos que tem ordem que o Senhor deu ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Tem coisas que ele falou, e ser-me-eis testemunha, em Atos capítulo 2, vai dizer sobre esse assunto, para ser testemunha em vários lugares. E às vezes, quando ocorre, tá tudo bem, as pessoas vão querendo ficar, aqui tá bom, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. No lugar da bênção, eu vou ficar aqui, mas o Senhor quer você atuando em outros lugares. Deus está precisando de você em outros lugares. Aí começa a acontecer alguns problemas. O Senhor quer expandir a igreja dele. E às vezes, se não ocorresse perseguições, a igreja provavelmente não teria saído lá de Jerusalém. Ia estar só em Jerusalém. Porque as pessoas foram vendendo as suas propriedades, foram vendendo seus bens e foram ficando por ali. E a igreja começando a crescer, e de repente começou a surgir algumas perseguições. Nós vemos ali no capítulo 7, acerca de Estevão, e outras perseguições que começaram a surgir. E aqui nós vemos nesse capítulo, nesse texto aqui que está falando que por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, e ele vendo que isso aqui agradou os judeus, os inimigos do povo de Deus, eles ficaram contentes. Agora tá bom, vamos acabar com esse cristianismo aí. Ele mandou também prender a Pedro e colocou 16 soldados, na verdade. Pedro não era um bandido perigoso, hein? Colocar 16 soldados. 16 soldados foram colocados de 4 em 4, né? 4. Depois mandou prendê-los na prisão e entregou a 4 escoltas de soldado, cada um para o guardar. E a intenção
de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Entendeu? Havia oração, o povo de Deus estava orando. Então nós quando vemos aqui, nós vamos estar falando da vitória e a vitória. E Tiago que morreu, a espada, Tiago, que era irmão de João, que morreu. Ele também teve, Deus, ele dá livramento de várias formas, certo? Nós vamos ver que Deus queria Pedro, a igreja precisava de Pedro. Deus vai dar um livramento para Pedro. Agora, Deus livrou também a Tiago, tirou ele e recolheu para ele. E Pedro, Deus vai o conservar para a igreja precisa de Pedro. Entendeu? E nós vemos a palavra de Deus, como é que vai acontecer aqui, os relatos, como é quando o povo de Deus se move em oração. Muito interessante. Nós sempre estamos falando, a nossa motivação, a nossa ação, algo que é contínuo na nossa vida, que foi dito na palavra de Deus, orai sem cessar. Sabe quando você vem à igreja, é algo que você vem para ouvir a palavra do Senhor e sempre seguir as orientações, e sempre o Senhor está falando, o Senhor sempre está falando com o seu povo. E hoje, a palavra de Deus, nós vamos aprendermos os segredos da oração, que sempre traz a resposta de Deus. Nós vemos aqui que a igreja fazia, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja estava orando, permanecia orando ao Senhor. Então a igreja unida, elas oravam para que o Senhor libertasse a Pedro. Quando surge uma situação difícil, a nossa ação deve ser essa, em oração. Dobra o joelho, busca o Senhor. E continuar, sendo contínuo. Quando o Senhor Jesus diz que quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu ali estou no meio de vós. Quando nós nos unirmos em oração por uma causa, o Senhor, ele vem nos atender e ele vai operar um milagre. Se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, coloque-se em posição em joelho, de joelho, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando ao Senhor uma libertação para essa causa que você nem sabe como é que vai, qual a solução. Aos seus olhos parece que não tem solução, mas para o Senhor existe solução. Mas Ele quer, você vai buscar essa solução em quem tem essa solução para dar essa solução. E a solução está em você orar, buscar ao Senhor. E eles faziam a oração incessante, a oração, Senhor, solta Pedro. Esse é o segredo número 1. A igreja orava. E às vezes nós passamos por situações difíceis e nós precisamos orar e também procurarmos companheiros de oração. Lembra de Daniel? Quando tinha uma horde que ia acabar matando todos os sábios, porque o rei teve um sonho e ninguém conseguia, os sábios do rei não deram a sua interpretação. E aí o rei mandou um decreto lá que era para matar todos os sábios da Babilônia. Quando Daniel soube disso, aí pediu a Arioque, capitão, dá um tempo, porque nós vamos nós vamos trazermos a interpretação. E ele chamou seus amigos que estavam ali, seus amigos crentes também, amigos de oração. Vamos orar, porque nós dependemos que o Senhor venha nos revelar qual é esse segredo. E eles se reuniram em oração e buscaram, e poucos dias depois, eles chegaram lá, Deus enviou a resposta, deu a resposta, e foram salvos, não só ele, como ele também pediu. Que não era para, não vá já executando essa lei de matar todos os sábios. Aguarde um momento, que nós vamos buscar ao Senhor. Dá-me um tempo. Entendeu? Então nós vemos aqui, é muito importante nós orarmos, buscarmos o Senhor, uma oração unida. Às vezes não é às vezes as pessoas não estão no mesmo propósito.
mas quando estão com o mesmo propósito de buscar ao Senhor sobre um assunto. E Daniel, ele recebeu a vitória. E essa igreja aqui estava aqui buscando ao Senhor. Senhor, solta Pedro. E era oração fervorosa. Segundo, sendo uma oração fervorosa. Tem gente que ora com um modo de lamentação. Olha, gente, já ocorreu de nós irmos fazer uma visita na casa de uma determinada pessoa que o médico deu um diagnóstico não bom. E a família foi fazer uma campanha lá de oração. Nós participamos. Quando nós chegamos lá, o irmão estava trabalhando, ele chegou, as pessoas já estavam vendo ele como se ele fosse um defunto. Deus me perdoe, em nome de Jesus. As pessoas já olhavam, aí começaram a chorar, já, e tal, lamentar. Não é esse tipo de oração que Deus quer de você, não. Deus quer que você mostre confiança, que você confia no Senhor. Não existe nada perdido para Deus. Não existe nada perdido. Agora, quando você olha, ai meu Deus, ai eu não estou preparada para te perder. Meu Jesus, tem misericórdia. Às vezes, até com esse tipo de pessoas desse jeito, às vezes tem que procurar gente que ora. É oração fervorosa. Eles faziam uma oração fervorosa, com desejo ardente. Sabe quando você ora com insistência? Parece que eles oraram 7 dias. Parece que essa igreja ficou orando aqui 7 dias. Oração com insistência. Não oração, Senhor, tu não podes. Você não pode. Não, Senhor, tu podes dessa vitória. Senhor, solta Pedro. Senhor, nós precisamos. Solta Pedro. Dai-nos essa vitória. Entendeu? É assim que a gente tem que proceder. Nós não podemos ficarmos olhando para a dificuldade. Quando você dobra seus joelhos, por isso que é indicado, quando nós orarmos, nós fecharmos os olhos. Porque quando nós estamos orando com os olhos fechados, você não fica olhando o movimento para lá e para cá. Alguém, quando você está orando ali, de olhos fechados, você está falando com o Senhor, pensando nele e sabendo que ele está ouvindo, sentindo ele ali, e o fervor de Deus entra em você. E essa igreja orava desse modo: Senhor, solta Pedro. Não sei se eles oravam alto, se eles oravam baixo, mas nós sabemos o seguinte, que eles oravam fervorosamente. Nem sempre quem ora alto, quem grita, às vezes está com um grito que é de fervor, às vezes a pessoa está com um grito de desespero diante da situação. Mas quando você ora, você está confiando no Senhor, aquela oração fervorosa. Eu tenho certeza. E eles oravam no Espírito, conforme diz em Efésios 6, capítulo 6, e versículo 18, que é para orar no Espírito, fazendo tudo, pegando todas as armaduras de Deus e fica firme orando no Espírito com letra maiúscula. E Judas também vai dizer no versículo 20, também sobre a oração no Espírito. Esse foi o terceiro ponto, que é a oração no Espírito. A oração, nós falamos da oração unida, oração fervorosa, número 2, número 3, oração no Espírito, número 4, oração definida. Eles se uniram lá com o objetivo. Nós vamos orarmos com o objetivo: Senhor, liberta Pedro. Nossa oração é essa. Ninguém vai ficar pedindo por outro, mas nós vamos pedir essa libertação. Nosso objetivo é esse aqui. Vamos orar por isso? Me faz me lembrar que nós estávamos... Minha cunhada quis fazer uma campanha de oração dentro da casa dela sobre cura. Só que ela falou, na época ela falou para mim: eu só quero... Nós vamos fazer, mas eu só quero, não quero que põe nome de ninguém aí para orar, é só para orar para meu pai e minha mãe. Aí nós fizemos, e Deus deu uma grande vitória. E eles aqui também estavam com aquela oração definida, num só assunto. O assunto ali era: solta Pedro, liberta Pedro, Senhor, solta Pedro. E número 5, era uma oração perseverante. Como nós dissemos, 7 dias. Já 7 dias que eles estavam orando. Às vezes as pessoas começam a orar o primeiro dia. Mesma coisa quando nós vemos em Atos capítulo
1 e 2 ali, quando vai a descida do Espírito Santo. Quando Jesus foi assunto ao céu, tinha uns 500 irmãos. No dia que veio o Espírito Santo, tinha 120. Porque às vezes as pessoas elas até vão, mas elas começam a desistir no caminho. É igual a corrida de São Silvestre ali. Começa uma turma e quando chega no meio do caminho, umas pessoas vão se cansando e parando. Mas aqueles que são perseverantes, eles vão até o fim. Entendeu? E eles continuavam. Então, algo que é muito importante para nós, segredos de Deus mesmo na oração, porque quando você está orando, você está demonstrando que você tem fé, que Deus ele é poderoso para fazer. Não é você orar com desconfiança. Não é orar com desconfiança. Sabe aquele crente desconfiado? Será que Deus vai fazer? Mas será que Ele pode? Nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é o mesmo, o que está escrito em Gênesis, é o mesmo Deus que disse. Ele disse Deus, haja e ouve. Entendeu? Então nós vemos o poder do nosso Deus, o Senhor atuando, Ele atua e Ele se move por nossas orações. E ser perseverante, vocês lembram o quinto segredo, ser perseverante. Quantos dias orar? 7 dias. E em Lucas 18 o Senhor diz, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Enquanto não alcançar a sua bênção, você deve continuar orando. E a igreja continuava orando. Eles oravam. E parece o seguinte, às vezes você começa a ver, você orou o primeiro, tem gente que é assim, orou o primeiro dia, já quer a resposta. Lembra de Elias, quando Elias orou 7 vezes ali. E ele tinha um moço que ele mandava, ele orava e falava, vai olhar, moço, tá vendo alguma coisa no céu? Não estou vendo nada. Voltou. E ele continuava orando, vai lá, volta. Sei que foram 7 vezes. A gente pensa, aquele moço fica desanimado, até o moço fica desanimado. 7 vezes não aconteceu nada, mas na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando ele viu, já é o sinal de Deus, Então não é porque está orando e as coisas não estão acontecendo que Deus não está aprovando a sua oração, nem está recebendo. Parece que o céu está de bronze, minha oração não está subindo. Não, está subindo sim, continua orando, continua, porque você vai ver. Quanto mais tempo você estiver orando, mais a bênção é maior, sabe? A bênção é maior. Às vezes fica desanimado, de madrugada, agora começou um friozinho ali, você acorda de madrugada e está com aquele problema, e às vezes perde a noite de sono, pensando no problema, mas levante-se. Esse tempo que você está, não fica preocupado, vai lá e lança sobre o Senhor as tuas ansiedades, as tuas dificuldades, a sua preocupação, lança diante dele na oração pela madrugada, o tempo que você está. Às vezes na oração você não está nem pronunciando, alguém assim, abrindo a boca, você está assim, está trabalhando, vai andando no caminho, mas na sua mente, Senhor, eu creio no Senhor, que o Senhor é poderoso para me dar essa bênção, essa vitória. Então nós vemos que ocorreu. Era uma oração perseverante. Eles não cansaram de orar, eles continuaram a orar. E durante 7 dias, e quando durante esses 7 dias, quando ia ocorrer o dia, no versículo 7, olha aqui, versículo 6. Na noite anterior do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes e sentinelas, junto à porta, guardada a prisão. Nós vemos que a igreja está orando. Sabe quando as pessoas pegam, quando nós temos uma festa, as pessoas deixam o bolo da festa. Aí o Herodes viu e falou, vou deixar o bolo da festa. O bolo da festa ali ia ser Pedro. Quando completar aqui os dias, nós vamos cortar a cabeça dele, degolar, vamos fazer aqui, que é para agradar o povo. Vai ser o bolo da festa. O inimigo está preparando algo
achando que vai contar vitória. Mas quando você está orando, quem vai contar a vitória é você. Não pense que Deus está dormindo. Não pense que Deus está dormindo. Porque às vezes nós achamos que porque o tempo está passando, continua orando. Continua orando. Nós vemos situações que o Senhor, Ele quer fazer, Ele está fazendo, mas Ele continua orando, continua pedindo, porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida, no propósito que você está orando, colocando diante de Deus. Você vê lá em João capítulo 11, no caso de Lázaro, Lázaro já tinha morrido, já estava enterrado. Tinha situação que já estava, não tem mais solução, já está morto, enterrado lá, já estava sepultado, né? Foi sepultado. Situações difíceis nas nossas vidas que parece que não tem mais, mas continua crendo e continua orando, não desista. Pode estar feia a situação pode ser situação que tenham, olhando assim, com os nossos olhares humanos, não tem solução, mas para o nosso Deus existe solução, e Ele é o Criador, e Ele cria situações para favorecer o povo dele, ao povo dele que ora, que intercede. Às vezes você está orando por alguém da sua família, intercedendo por alguém, e Deus entra com vitória. Deus tem vitórias para nós. Deus tem vitória para o seu povo, e aqueles que buscam ao Senhor, nada tem falta, diz o Salmo. Então, enquanto a igreja orava, então, tem coisas que parece que Deus não está me ouvindo, mas continua. A insistência aqui, o segredo é permanecer. Permaneça orando, permaneça crendo no Senhor, porque a bênção vai ser grande, o milagre vai ser grande, e é o nome do Senhor que vai ser engrandecido, né? Que é muito bom, muito maravilhoso. E o que aconteceu? Então, na noite anterior, no dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta, guardada a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e o anjo tocou do lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram da mão dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce a sandália. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então nós vemos aqui, quando você está orando, Deus está trabalhando, Ele tem um projeto maior, Ele envia o anjo dele, porque como é que as pessoas iam livrar? Esse Herodes aqui, uma pessoa do mal, são pessoas tão mal que é ele que vai ser comido de bicho. No mesmo capítulo, quando nós lermos, coração endurecido, pessoas mal. Tem gente que faz o mal porque ele se agrada em fazer o mal e de agradar os outros. Esse daqui era sobrinho daquele outro Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista. Vê o coração desses homens como que era demoníacos. Então nós vemos aqui, mas a ação de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Devemos nós sermos fortalecidos pelo Senhor, a cada dia, a cada momento, buscando ao Senhor, não esquecendo do que o Senhor tem para nós. Deus, Ele é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Então nós vemos aqui, vamos continuarmos falando da palavra do Senhor. Deus, Ele é por nós. Olha como o nosso Deus é bom, maravilhoso, Ele age, opera. Às vezes acontece, enquanto nós estamos falando aqui, acontece uma coisa aqui. Por que aconteceu? Porque é uma verdade que está sendo expressada aqui, da palavra do Senhor. O Senhor, eis que o Senhor me enviou o anjo, e quando chegou lá, ele tocou em Pedro. Pedro amarrado, além de preso, amarrado. Só que Pedro, ele descansava. Por que ele descansava? Ele estava dormindo lá, porque ele tinha promessa. E uma das promessas de Pedro era que ele ia morrer velho. Sabe quando você lembra as promessas de Deus?
Você está com uma situação difícil, mas você lembra as promessas de Deus. E quando nós lembramos das promessas de Deus, uma das promessas de Deus é que Ele ouve as nossas orações. Que você pode orar, falar com Deus e Ele ouve a sua oração. Não existe nada impossível para Deus. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E Pedro estava ali orando, dormindo, quando o anjo entrou ali, uma luz iluminou tudo ali. Pedro, para ele estava tendo uma visão. Parecia que não era real. Tem coisas que quando vai acontecer bênçãos na nossa vida, que quando Deus vem com a resposta, para nós parece que não é real. Parece que eu estou sonhando. Né? É a resposta de Deus. Parece que eu estou sonhando. Então nós vemos a ação de Deus aqui, através dele enviou o anjo dele, e ele entra, o poder de Deus se manifesta quando o anjo falou, levanta-te, as cadeias, os que estavam prendendo, porque ele estava preso em 2 soldados, além do mais ele estava preso em 2 soldados, foram caindo as prisões, quando foi nas portas, as portas foram abrindo automaticamente. Quando nós vamos no shopping, né, antes de chegar na porta, você pisa na porta assim, as portas se abrem. Mas naquele tempo não tinha essa tecnologia. Mas só que o anjo, só a presença de Deus ali, as portas foram sendo abertas. Mesma coisa, situações que parece que as portas estão fechadas. E o Senhor vai abrindo as portas e foi libertando. E o Pedro, ele continuou andando e seguindo o anjo. Continuou seguindo o anjo. E o Pedro pensava que estava sonhando, pensou que estava tendo alguma visão. Quando chegou na rua, ele percebe que era real. Verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me libertou da mão de Herodes, do que Herodes queria me fazer. E ele vai até a casa. E saindo Pedro, versículo 9, então saindo Pedro, o seguia, e não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava à cidade, a qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu, que o pessoal já estava ali querendo o troféu deles. Vamos trazer o bolo aqui, o troféu, e vamos cortar a cabeça deles. E ao se dar conta dessa situação, ele resolveu ir até a casa de Maria, mãe de Marco, onde estava tendo aquela reunião de oração. E quando ele chegou, uma empregada foi atender a porta. Rode, né? Ficou o nome dela marcado. Rode estava à porta. Só que quando ela ouviu a voz de Pedro, o pessoal estava orando, ela ficou tão alegre que ela não abriu a porta. Ela ficou muito alegre, olha. Quando bateu a porta, na frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros diziam, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade o que ela estava dizendo. Entendeu? Ela ficou às vezes tem momentos que você fica tão alegre que você não tem nem atitude. A atitude dela foi correr e avisar para eles, né? Olha, Pedro está aí, você ficou louca. É o seu anjo, você está vendo. Mas, enquanto isso, Pedro, ele insistia. Ele continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Então, nós vemos que quando eles abriram a porta, eles viram, eles ficaram admirados. Lembra quando Jesus ressuscitou também? Que chegou, quando ele chega, se apresenta para os discípulos ficam tão assim, alegre assim, mas fica sem sentido, fica admirado até cair em si, que Jesus verdadeiramente tinha ressuscitado. Então nós vemos a ação de Deus. Como é importante nós permanecermos na oração. Mesmo quando as coisas não estão dando certo, continua orando, porque Deus tem uma grande obra. Ele vai fazer uma obra maior do que aquilo que
que você está pensando. Ele tem algo novo para fazer. Essa situação que surgiu é só uma forma que Deus tem para te abençoar muito mais, para agir ao seu favor. Então, nunca desista de oração, de orar, de falar com Deus. Não desista a você mesmo de buscar a Deus, de se firmar, se fortalecer na promessa, nas palavras de Deus, o que Ele tem prometido para você na palavra. Essa palavra ela é viva, ela é poderosa. O Senhor sempre faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E nós vemos que ocorreu. Dali, Pedro já mandou avisar Tiago, que era outro Tiago, o irmão de Jesus, que ele foi para um outro lugar. No dia que o Herodes mandou trazer a Pedro, foi quando amanheceu o dia lá, foi aquele alvoroço, ninguém encontrava Pedro. O que aconteceu? As portas devem ter sido abertas, depois se trancou de novo e ficaram aqueles homens com aquelas algemas, aquelas correntes que estavam prendido também, que estava, mas ninguém, o que aconteceu? Herodes ficou furioso, mandou procurar, ninguém encontrou Pedro, mandou fazer uma busca, ninguém encontrou a Pedro. Esse homem mau, ele mandou matar todos aqueles soldados. O texto bíblico vai dizer que ele mandou matar esses soldados, mas nós vemos o livramento de Deus. O livramento que Deus tem. Até aqueles que estavam te prendendo, sabe? Aqueles que estavam prendendo você, coisas que estavam sendo presas, que estavam te prendendo, vai ser destruído. E o Senhor vem com libertação. E é assim hoje na nossa vida. Nós devemos permanecermos. E assim vai ser o dia da vinda do Senhor Jesus. Quando nós formos arrebatados, as pessoas vão procurar, cadê? E não vão encontrar, porque nós vamos estar na glória com o Senhor. Então, permaneça firme na palavra do Senhor. Permaneça em oração. Não pense que Deus não está ouvindo a sua oração. Ele está sim ouvindo a sua oração e Ele ouve a sua oração. Não desista, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer por nós e vai fazer muitas respostas. Você vai contar vitória. Você vai contar o livramento que Deus te deu. Deus abençoe e fique com a palavra do Senhor. Amém? Guardando no coração.